mas ele precisou, né, surgiu um compromisso para ele, e ele me pediu se eu poderia dar essa última aula, que não é nenhuma das lições que estão na apostila são 6 lições, mas hoje nós vamos falar sobre orações evangelísticas, tá? É o tema de hoje que nós vamos tratar. Para arrematar aí a questão da evangelização, a gente vai tratar sobre a importância da oração, né, para a evangelização. Nós já sabemos, né, que é fundamental, mas nós vamos reforçar hoje, motivar, orientar, coisas do gênero, tá ok? Então nós vamos começar. Eu vou começar fazendo a oração antes mesmo de ler o texto bíblico, depois nós vamos ler o texto bíblico, ok? Pai amado, obrigado por esse dia, por despertarmos para mais um dia, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque podemos despertar neste domingo e ter a alegria, o interesse, o desejo de estar na Tua casa e tratarmos, Senhor, nesta manhã, deste assunto tão importante, Senhor, nesse curso que encerra hoje a Escola de Evangelização, que é nos aprimorar, Senhor, para a principal missão da igreja, que é levar o Evangelho de Jesus Cristo para as almas perdidas. E assim como foi, Senhor, nas 6 lições que já demos, que hoje também, Senhor, o Senhor possa estar conosco, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, iluminar nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos ter a plena consciência e conhecimento desse instrumento extraordinário que o Senhor mesmo providenciou para nós, que é a oração. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude na nossa limitação, interceda por nós, nos assista em nossas fraquezas, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria pedir para o pessoal projetar lá para a gente o texto que nós vamos, texto básico, mas vamos ter outros textos que nós vamos trabalhar, está em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8, ok? Pode colocar aí para a gente? Isso. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é esse por todos os homens, ok? Verso 2, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Presta agora bem atenção no versículo 4, irmãos, tá? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Verso 7. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Amém, amados? Bom, esse estudo, irmãos, tá? É um pastor Edson que me passou, não fui eu que preparei, tá? Quer dizer, eu me preparei, mas com base nesse estudo, que é um estudo que faz parte de um conjunto de 3 sermões do pastor John MacArthur, tá? E sobre orações evangelísticas com base nesse texto que nós lemos, ok? Tá?
Então, o estudo é um estudo do John MacArthur, que nós vamos estudar hoje, nesta manhã. E o propósito desse estudo é exatamente, o tema é orações evangelísticas, ou seja, é a gente pensar na oração no sentido da evangelização, né? Colocar um foco. E aí eu quero pedir, irmãos, a primeira coisa que eu quero colocar aqui, destacar, é o propósito da oração evangelística. Coloca de novo para mim o verso 4 aí. Veja bem, o verso 13 vai dizer que isso é bom e agradável diante de Deus, ou seja, orar, tá? Orar em relação à evangelização, e o propósito está aqui. Por quê? Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ok? Bom, então, ele na introdução, ele vai destacar os 3 primeiros versículos, e vai falar do verso, quando Paulo fala o verso 1, antes de tudo, exorto que se use a prática. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, coloca aí verso 1, por favor, a prática. Então, não é uma coisa esporádica, não é uma coisa eventual, é a prática, até porque a evangelização tem que ser uma coisa prática, constante, Q3, todo mundo já guardou isso, né? Qualquer pessoa, qualquer hora, em qualquer lugar, né? Então, a prática é de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Ele aqui, ele faz um comentário aqui, a outra coisa, tá, irmãos? Eu vou pular algumas coisas aqui, que ele trabalha com, principalmente sobre a questão da carta de Timóteo, porque senão nós não teríamos tempo hábil para falar aquilo que é mais importante, o foco da oração. Então, algumas coisas que ele faz comentário aqui no estudo, eu vou pular, mas essa informação eu achei importante, que ele colocou aqui sobre ele mesmo. Tive uma sensação terrível de falhar em cumprir a palavra de Deus ao estudar esses versículos. Ele fala, o texto basicamente nos chama a orar pelos perdidos. Paulo fala de características profundas dessa oração. E isso me levou a mergulhar profundamente naquilo que a palavra está nos dizendo. Fiquei muito encorajado em meu espírito a compartilhar com vocês agora e nas próximas vezes o que eu creio que o Espírito de Deus está nos dizendo a respeito, né, da oração evangelística, ok? Bom, então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é a oração pelos perdidos é uma parte de nossas vidas. E ele vai comentar que é muito natural a gente orar por pessoas que são muito próximas a gente, né? Quem aqui que não ora pelo filho, pela esposa que ainda não é convertido, pelo um pai, uma mãe, um parente, um amigo muito chegado? Até porque, irmão, se a gente não está orando por essas pessoas, certamente você não vai orar por aqueles que você não conhece. Então, mas é comum, tá? Mas ele vai falar, mas não é sobre isso que o texto bíblico está falando, é algo muito além. E aí a gente precisa entender a profundidade da oração, né? E outra coisa, tá? Observem bem, talvez eu repita isso algumas vezes, né? Embora ele não repetiu, mas ele fala, antes de tudo, o verso 1, exorto, quer dizer, é uma exortação, não é uma dica, não é uma sugestão, irmãos, tá? É uma exigência, e a gente vai entender por que a palavra de Deus faz essa exigência sobre isso, né? Então ele vai falar sobre a profundidade, tá? Sabemos que a salvação é a obra soberana de Deus e devemos ir a Deus e pedir a Ele para salvar, pois essa é a sua prerrogativa, né? Então ele vai falar sobre isso. Por isso é essencial que compreendamos o que a Bíblia ensina sobre oração evangelística. E ele vai fazer algumas perguntas aqui, que eu vou repetir. Ele vai falar, é legítima a oração? É necessária? Podemos realmente orar pela salvação de uma pessoa, de uma cidade, de um estado, de uma nação? Então ele vai falar que a oração
ela desempenha um papel na obra da salvação de Deus? Ele está perguntando. Bom, eu vou responder aqui já pelo próprio texto, né? O texto está dizendo, exorta. O texto não é uma mera orientação, ele é uma exigência. Ele está dizendo, exorto que faça oração, né? E aí ele fala assim, se Deus de fato responde à oração que fazemos, é óbvio. Jesus, quando ele falou, olhem para os campos, para a seara, o que ele orientou a gente a fazer? Rogue ao Senhor da seara para que envie cefeiros. Então é para a gente pedir, tá? Se Deus de fato responde à oração que fazemos em favor da salvação de alguém, então devemos nos compreender, tá? A orar nesse sentido. Amém, gente? Então a gente precisa entender que orar pelos perdidos é essencial, tá? E aí ele vai falar aqui de uma série de pessoas que intercederam pelas pessoas, né? E aqui eu vou só dar uma pincelada, não vou detalhar como ele detalhou, ler os textos bíblicos justamente por causa daquilo que eu falei. Nós não teríamos tempo de dar toda a lição se eu fizer isso. Mas ele vai falar, por exemplo, Moisés orou pelos incrédulos. Ele vai falar, está lá em Números 11, 1 e 2, Números 14, e ele vai falar sobre a oração de Moisés, era basicamente para que Deus não consumisse aquele povo. Então, foi uma intercessão de Moisés, né? E ele vai falar assim, no verso em Números 14, 9, ele ora assim, perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia. Então ele intercede por aquele povo, mesmo eles sendo pecadores, obstinados, né, rebeldes, o tempo todo querendo voltar para o Egito. Deus falou, Moisés, sai da minha frente que eu vou consumir esse povo e depois eu vou te dar um outro povo aí. E Moisés intercedeu. Vai falar sobre Jeremias, né? Chorou lágrimas amargas pela salvação de Israel. Embora, né, lembra que eu comentei aqui na minha pregação na última pregação sobre oração, Deus não rejeita a oração? Depende, porque aqui no caso de Jeremias ele rejeitou 3 vezes, mas ele intercedeu pelo povo. Jeremias intercedeu, né? E ele fala assim, ó, Jeremias, eu achei interessante esse comentário. Jeremias era um homem dado a orar por seu povo, e só Deus poderia detê-lo. Deus, para, não ore por ele, não vou te ouvir. Embora eu acredite que ele orava assim mesmo, né? Mas Deus falou, não, foi a resposta de Deus, né? O rei Ezequias convocou o povo para o arrependimento, está lá em 2 Crônicas 30, tá? Falou também sobre Daniel, tá? No capítulo 9 do livro de Daniel, onde Daniel vai fazer aquelas orações que nós já conhecemos, né? E Daniel, interessante, irmãos, que esses homens sempre oravam confiando na misericórdia de Deus. Mas por que essas pessoas oravam, irmãos, confiando na misericórdia de Deus? Porque eles sabiam que o povo estava errado. Eles sabiam que estavam em pecado, obstinados, e ele fala assim, só mesmo a misericórdia de Deus. E ele sabe disso, irmãos. Toda vez que você orar, irmãos, por alguém, por você mesmo, nunca esqueça do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Ela é a causa de não sermos consumidos. Então você tem que ter essa consciência, né? E aí Daniel clama a Deus para perdoar os pecados do povo e restaurá-lo. Aí no Novo Testamento ele vai citar Estevão, que estava sendo apedrejado, assassinado. Imagina, irmãos, tem que estar muito cheio do Espírito, né? Para uma hora dessa aí falar, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, humanamente é possível sim a gente imitarmos o exemplo de Cristo, que na cruz falou isso, que parece que é uma coisa que só é possível para Jesus, né? Mas a Bíblia nos ensina que não. Estevão estava sendo apedrejado, estavam matando ele, e ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, aí ele vai falar assim, ó, que oração evangelística, né? Que intercessão.
sendo assassinado, e pede a Deus para ter misericórdia de Deus. Irmãos, uma das razões, tá? Isso aqui não está no estudo, eu que quero comentar, para a gente... falhou. Som. Tá ok. Uma das razões, irmãos, para nós termos misericórdia das pessoas, é lembrar que nós só não fomos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Uma das razões que eu aprendi, irmãos, que me ajudou muito, muito, aí é um testemunho pessoal, e eu também uso isso para ensinar em relação, por exemplo, a perdoar, é saber o quanto Deus me perdoou. Então, lembre sempre disso, porque principalmente depois de convertidos, parece que nós agora somos santos, e de fato somos, ok? Redimidos, nós não somos mais, irmão, miseráveis pecadores, porque somos pecadores sim, mas nesse sentido, daquele pecador, porque se você ainda não se converteu, né? Mas somos pecadores que já fomos redimidos pela graça, pelo amor de Deus, e continuamos com a natureza ainda cometendo pecados. Então, quando você enxerga isso tem que nos levar a olhar com compaixão pelo próximo, amém? Então, essa é a razão. Então, por isso nós vamos ver Moisés, Jeremias, né, o Samuel, todos eles orando e clamando a Deus, Daniel, para Deus tenha misericórdia, reconhecendo que somos pecadores e que nós dependemos da misericórdia de Deus, tá? Bom, então esse é o contexto inicial. E aí agora o próximo ponto que ele vai tratar, para quem não chegou depois, esse pastor Edson aqui ia dar a lição hoje, mas ele precisou, teve um outro compromisso, pediu para dar a lição, e a lição que nós estamos estudando é uma lição baseada no estudo, né, do pastor John MacArthur, ok? Bom, e ele vai falar agora sobre esse contexto, né, de Paulo. E aí ele vai citar o versículo de 1 Timóteo 2, de 1 a 8, que nós já lemos, né? Já destaquei algumas coisas, principalmente o verso 4, eu destaquei aqui, para mim, destaquei o verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Então, ele vai tratar isso. E ele vai falar, algumas coisas que eu falei que eu vou pincelar, ele vai falar primeiro sobre a questão de Timóteo. Vai falar, Paulo está instruindo Timóteo sobre a questão de orar pelos pedidos, e ele vai falar que essa é claramente a intenção da passagem, ok? Então, quando nós vimos, tá, 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 a 8, o texto é claro mesmo, o propósito nos exorta a orar pelos perdidos. Esse é o propósito desse momento, tá? E aí ele vai falar que é apenas uma parte de toda a carta, e ele vai tratar um pouco do contexto. Ele vai falar que ele foi uma das viagens missionárias dele, e ele permaneceu em Éfeso, e ele instrui Timóteo sobre vários problemas que estava havendo na igreja, e é óbvio, embora a carta dele é direcionada a Timóteo, o propósito é para a igreja, né? A questão da carta, né? E ele vai falar que ele instrui Timóteo sobre assuntos específicos aos quais ele tinha a dedicar na igreja. Vai falar, por exemplo, no capítulo 3, no verso 15, Timóteo é lembrado da sua responsabilidade de ensinar as pessoas, o comportamento na casa de Deus, uma série de coisas que Paulo vai tratar com Timóteo, vai instruir ele como se faz para estabelecer os presbíteros, os pastores, né, da igreja, os líderes, os critérios, vai estabelecer critérios que, aliás, irmãos, a Bíblia tem o currículo para se tratar em relação a isso, e muitas igrejas fazem sucessão e parece que nem olham para esse currículo, mas a Bíblia tem o currículo ali, ela tem como é que você deve fazer para escolher pessoas
para esses cargos. Então ele vai falar. E ele vai destacar aqui, irmãos, eu vou procurar destacar rápido, algumas coisas sobre que estava errada na igreja de Éfeso. Por exemplo, ele vai falar falsas filosofias, visões religiosas que contradiziam o verdadeiro evangelho da salvação, que tirava a base que era a salvação pela graça, né? E ele diz o seguinte: estava sendo enlameado e as pessoas não estavam ensinando a verdadeira salvação. Então ele vai tratar isso, né? Vai tratar sobre os falsos líderes, os falsos mestres, as falsas doutrinas. Então ele vai trazer uma série de orientação. Vai falar o mau uso da lei por pessoas que consideravam mestres da lei, mas não tinham ideia da verdadeira intenção da lei. Tolerância ao pecado, falta de santidade, envolvimento com erros demoníacos e espíritos sedutores. Aí uma série de coisas que ele vai falar, falsos ensinos, heresias e tudo, né? E aí ele vai falar que Timóteo é deixado lá para colocar a igreja dentro da vontade de Deus e do propósito de Deus. E no capítulo 1:18, por exemplo, ele vai falar que Paulo fala para Timóteo: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Então, Paulo vai estar tratando Timóteo uma série de coisas, mas nesse capítulo aqui, nesse texto aqui, ao entrar no capítulo 2, né, ele começa a falar exatamente sobre essas coisas que Timóteo precisava se dedicar, que é a oração, tá? E a primeira instrução tem a ver com a oração pelo mundo perdido. Esse é o foco nosso hoje, oração pelo mundo perdido, tá? E aí é que ele começa a trabalhar. Antes de tudo, ou seja, verso 2, bota aí, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, ou seja, primeira coisa que eu quero te orientar, Timóteo, é que você precisa orar pelos perdidos, né? Então ele vai começar, o que a gente vai considerar aqui um manual para a ordem da igreja, começa com a oração evangelística, tá? Ele se move nisso até o verso 8, e aí ele vai destacar aqui 3 aspectos nesses versículos, nos 3 primeiros versículos, que vai ser a base, né, para a oração evangelística, tá? O primeiro pensamento vem no versículo 1. Devemos orar por todos os homens, né? E todos os homens, as mulheres aqui estão incluídas, tá, irmãos? Aí todos os homens é no sentido de todas as pessoas, né? Não é só homem no sentido masculino. Agora, por que, irmãos? Devemos orar por todos os homens. Por quê? A resposta está aqui mesmo, que ele vai falar. O segundo pensamento vem do versículo 4, né? Deus quer que todos os homens sejam salvos. E aí a gente tem isso em João 3,16, como exemplo, eu estou citando. Tito 2,11, que vai ser citado aqui, vai ser trabalhado um pouco mais. Tito, verso 2,11, ele vai trabalhar sobre isso. E o terceiro pensamento vem no verso 8. Quando você ora, há algumas condições para tornar a sua oração aceitável. Ele vai falar que é levantando mãos santas, sem ira e nem discórdia. Eu não sei se vocês vão lembrar, que na minha última pregação sobre oração, nós estamos trabalhando 2 meses só sobre oração. Uma das coisas que eu falei que era pré-requisito essencial para a oração era o quê? Santidade. Lembram? Falei sobre santidade. E lá em Isaías 59, o que Deus vai falar? Meus ouvidos não estão surdos, nem minha mão encolhida, mas os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Então, irmãos, isso aqui também é fundamental, a nossa vida de oração, tá? Então, esse ponto é impressionante. A igreja é chamada para a tarefa de orar pelos perdidos em larga escala, tá? Então, eu já chamei a atenção, tá, no que ele fala pela prática da oração, tá? Então, a igreja é chamada a orar em larga escala, irmãos. Essa é a questão. Essa escola de evangelização foi muito importante, tá, para a gente. Por quê? Porque é uma coisa que todos nós sabemos que devemos fazer.
É uma coisa que todos nós sabemos que precisamos fazer. É uma coisa que é um mandamento, mas a gente às vezes falha muito. Por quê? Primeiro porque às vezes não estamos preparados para fazer. E temos que estar preparados para isso. Então está sendo muito bom que ela está nos dando um preparo melhor, e além do preparo, ela é o quê? Ela é motivadora, ela impulsiona quando a gente se prepara. Eu tenho certeza, irmãos, que depois de 2 meses falando sobre pregação, a maioria de nós aqui, eu creio que vai passar a orar mais. E o que é melhor, não só orar mais, mas cremos que nós vamos orar melhor, né? Nós vamos orar mais corretamente, ok? Então, ele vai falar dessa ideia principal. E ele vai falar, irmãos, sobre uma coisa aqui que eu achei muito interessante, né? O primeiro ponto que ele vai falar, o exclusivismo impedia a igreja de orar por todos os perdidos. Se nós não tivermos cuidado, a gente vai orar pelo pai que não é convertido, pela mãe, pelo tio, pelo primo, pelo amigo, pela esposa, mas não vai orar por aquelas pessoas que a gente não gosta ou que a gente vê fazendo aí atrocidades. E não se esqueçam que lá naquela cruz tinham 2 miseráveis pecadores ao lado de Jesus e um foi salvo. Não esqueça que Jesus morreu pelo estuprador, pelo assassino, por todos os perdidos. Nós temos muita dificuldade, mas fato, ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Nem todos vão ser salvos, é claro, mas ele morreu por todos. Ele é o único meio de salvação. Então, nós precisamos orar por todos os perdidos. Aí ele vai falar aqui sobre a questão dos judeus, né, que defendiam a manutenção da lei para a salvação. Bota Atos 15:1 aí, por favor, filho. Olha só que interessante. Atos capítulo 15. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Tá? Sabe o que é isso aí, irmão? É judeus que se converteram e agora estavam ensinando os gentios que tinham se convertido, mas que não eram judeus. Se não vos circuncidades, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então, olha só, eles estavam direcionando as pessoas para um caminho errado. Por quê? Não é maldade, irmão, dessas pessoas, mas era o entendimento deles, que eles já vinham de anos e anos e anos com esse entendimento, né? Então, esse pensamento exclusivista dizia que a salvação não era para todos, mas apenas para aqueles que guardavam a lei, fossem judeus ou prosélitos, ou seja, ou gentio convertido a judeu. Embora, irmãos, eu particularmente não estou discordando do autor, mas eu não vejo isso aí como um exclusivismo. Eu vejo como um entendimento errado do meio de salvação. Porque eles não estão dizendo que o não-judeu não poderia ser salvo. Mas eles estavam dizendo que para ser salvo ele tinha que guardar a lei. Embora a gente sabe que os judeus se consideravam um povo exclusivo de Deus. Ok, nesse sentido sim, mas não nesse sentido aqui. Mas eles tinham um meio de salvação errado. Tá? O que de qualquer maneira se torna um desastre, porque você vai tirar a pessoa do verdadeiro caminho de salvação. Tá? Além disso, havia na igreja o exclusivismo gentio, que eram os gnósticos, né? A questão da gnose, do conhecimento. Aqueles que achavam que eles tinham conhecimento elevado, que uma verdade superior conhecida apenas por poucos, ou seja, era exclusivo para aqueles que tinham o conhecimento, né? Então, os gnósticos se enxergavam como uma classe privilegiada e mais elevada sobre todas as outras devido ao seu conhecimento superior e mais profundo de Deus, né? Então, muitos judeus estavam dizendo que a salvação era apenas para aqueles que guardavam a lei, o gentio que era por estudo e por aí foi. Que Paulo apontou isso como ensino de demônios, irmãos. O apóstolo Paulo falou que era ensino de demônios. Então havia a questão do exclusivismo, tá? Mas por que a gente precisa mudar isso? Então havia ali, e esse comentário aqui é o que para mim tem muito a ver com essa questão
daqui do exclusivismo, homens, tá? Havia um grave erro na doutrina de salvação. Qual é o problema, irmão, de um grave erro na doutrina de salvação? É que a pessoa pode achar que está salva, não está. Quer um exemplo? Qual é a doutrina da salvação do espírita? Você faz boas obras, vai se purificando, aí volta em outra vida, reencarna, até seu espírito estar um espírito perfeito. Alguém vai alcançar a salvação assim, de acordo com a Escritura Sagrada? Quando que essa pessoa vai alcançar? Nunca, só se converter a Cristo. Então, a doutrina da salvação errada é um erro gravíssimo. É um erro muito grave, tá, ok? Então, esse era o maior problema deles, tá? Então havia essa questão, um erro grave, e isso era muito sério, tá? Por quê? Porque a salvação é um ato soberano de Deus e não fruto de algum merecimento humano. Então a salvação, a gente trabalha isso aqui com frequência, é um ato absolutamente divino. Deus decidiu salvar, Deus proveu o meio de salvação e Deus estabeleceu o meio de salvação. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não existe, a único meio de salvação é o quê? É a fé em Cristo Jesus, e isso foi estabelecido por Deus. Deus estabeleceu, e Ele é soberano, irmãos. Deus é soberano para estabelecer a salvação, o meio da salvação, do jeito que Ele quer. Porque, infelizmente, alguns consideram a soberania de Deus apenas no fato da questão da predestinação. Mas Deus não é soberano. Quem estabeleceu João 3,16? Porque Deus amou quem? O mundo, de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso é um ato soberano de Deus. Soberania de Deus é que Deus faz o que Ele quiser, Ele pode e ponto final. Então Ele já estabeleceu o meio de salvação. Não existe outro meio. E a gente, estudando profundamente a Bíblia, vai entender por que só Jesus Cristo pode nos salvar, ok? Então, tinha essa questão do exclusivista, tá? E Paulo vai falar aqui, irmãos, sobre a questão dos judeus, vai dar exemplo, por exemplo, Jonas, eu vou ter que passar um pouco rápido por aqui, por causa da hora, né? E ele vai falar sobre a questão de Jonas, por exemplo, que não queria que aquele povo mau fosse salvo, como se eles fossem um povo bonzinho, né? Essa é a questão. Mas ele fala, é reflexo do pensamento exclusivista de grande parte de Israel. E aqui, irmãos, eu queria chamar a atenção para uma coisa que precisa nos levar a ter o maior interesse pela evangelização e principalmente para orar em relação aos perdidos, tá? Ele vai falar uma coisa, Israel falhou em ser o canal pelo qual Deus poderia alcançar o mundo. E aí o que Deus fez? Deus desistiu? Não. Aí tem um plano B, não é isso? Não, irmão, não é plano B, é plano C. Deus não tem plano B. Deus continuou a obra. Israel falhou, mas Deus não falha. Então hoje, o Israel de Deus é a igreja. Hoje a missão que era para Israel, Deus deu para a igreja. E nós não podemos falhar, irmão. Até porque, sabendo da falha que Israel já cometeu, nós não podemos cometer o mesmo erro. E assim, Deus levantou uma comunidade redimida de todos os povos, línguas e nações, o que? A igreja, para ser sua testemunha na terra. Amém? O que Jesus falou para os seus discípulos, quando ele, lá no final, ele falou, né? E vocês serão minhas testemunhas, né? Por todo o mundo, ok? Então, a instrução de Paulo é sobre a necessidade de longo alcance para a oração, um alcance mundial. Tá? Por isso que ele fala, exorto que se use a prática de súplicas e orações. Tá? Eu vou fazer uma pergunta que ele faz aqui só para reforçar. Né? Qual é o objetivo principal da igreja? Por que estamos no mundo? Tá? Então, o propósito da igreja no mundo é alcançar os perdidos. Amém, igreja? Então, assim, a prioridade começa nesse ponto da nossa missão. Por isso, o exclusivismo jamais vai alcançar da forma que Deus propôs. Se você quer só para os judeus, ou você quer só para um grupo, né? Aí a outra igreja lá é primo.
Aí tu pega a igreja, aí, graças a Deus, isso acabou, irmão, né? Um assembleiano, quando viu um batista, um ou outro atravessava a rua, isso nem nada a ver com o evangelho, irmão. Graças a Deus está mudando bastante. Também não tem nada a ver com o ecumenismo não, tá, gente? O ecumenismo também, para mim, é uma coisa errada, tá bom? Então vamos lá. Aí agora ele vai falar elementos da oração evangelística, que é o principal de hoje, né? A natureza da oração evangelística. Ele vai destacar algumas coisas, irmãos, aqui, que ele fala assim, ele fala de súplicas, orações, intercessões e ações de graça, não é isso? Está no verso 1. E ele vai destacar algumas coisas que eu achei muito interessante e vale a pena a gente tratar isso. Primeiro que ele fala, súplicas, tá? E ele fala, súplica é uma palavra, tá, que deriva de uma raiz que significa carecer, ou estar desprovido de algo. Isso foi muito interessante, essa abordagem do John MacArthur sobre isso, tá? Então ele vai falar sobre essa questão da súplica, tá? Ela meio que comunica a ideia de que essa questão de oração se origina de um senso geral de necessidade. Olha que coisa interessante. Nós vamos orar, irmãos, suplicar. Por quê? Porque as pessoas que estão perdidas, como nós estivemos, elas têm uma necessidade. E qual é a necessidade dessas pessoas? Salvação. Essas pessoas perdidas, elas precisam de Cristo. Sem Cristo, jamais elas serão salvas. Então, essas pessoas estão condenadas, elas precisam. Então, é uma necessidade. Então, a súplica, ela tem a ver com a necessidade de alguém. Então, você está suplicando a Deus por a necessidade, tá? Então, ele vai falar aqui, ó, o mundo não precisa de novas filosofias e ideias, o mundo precisa de Cristo. Então, isso é muito importante. Temos que olhar para o mundo e ver a trágica situação espiritual em que ele se encontra e nos mover em oração. Amém, gente? Então, vocês estão entendendo? Você olha para o mundo, um mundo sem Cristo, está perdido. Então, nós temos que suplicar a Deus, temos que entender a necessidade desse povo, né? Mas a coisa que mais me chamou a atenção aqui nessa questão da súplica, olha o que ele fala. Mas também, há também inerente a essa palavra a implicação de ir alguém que tem os recursos para suprir essa necessidade. Irmãos, isso foi... Vocês entenderam a profundidade? O mundo precisa de Cristo. Só Cristo pode tirar eles da condenação. Então, eu preciso de alguém que possa resolver essa questão. Então, quando nós oramos a súplica, você está indo a Deus para que Ele possa, tá, prover o recurso, porque Ele possa resolver a necessidade que essa pessoa tem. Amém, irmãos? Estão entendendo por que a gente tem que orar? O mundo precisa de Cristo e só Deus pode dar solução para isso. Então, a oração começa entendendo essa questão, tá? De ir alguém que tem que pode resolver essa questão, atender essa necessidade. Então, a ideia aqui é, se quisermos entender a natureza da oração evangelística, comecemos a perceber a grande necessidade dos perdidos no mundo. Então, eles têm essa necessidade e nós sabemos que só o Senhor pode atender essa necessidade. Por isso que nós precisamos suplicar a Deus por eles, pela necessidade. Assim como alguém suplicou por nós durante muito tempo. Então, aí ele vai falar sobre súplica, orações. E ele vai falar outra coisa interessante, né? Ao contrário da palavra súplica, essa palavra é usada na Escritura apenas em referência a Deus. Ou seja, a oração é uma coisa direcionada apenas a Deus. Então, quando você vai orar, irmãos, você vai se direcionar a Deus. Então, quando você está orando pelo mundo perdido, você está indo a Deus. A palavra oração no texto carrega o elemento de adoração e acrescenta outra dimensão, pois você está orando para que uma alma venha para a salvação, não apenas por causa de uma grande necessidade, mas também para a glória de Deus. Foi uma coisa que eu também citei aqui na minha mensagem.
No final de tudo, a oração é tudo para a glória de Deus, né? Por quê? Porque quando uma pessoa é salva, irmãos, a gente dá muito glória a Deus. E o nome de Deus é glorificado por quê? Porque Ele salvou uma vida. Você vê que a palavra de Deus diz que os anjos no céu festejam quando um pecador se arrepende. Então, quando alguém salva, irmão, quando a gente faz aqui um apelo que alguém levanta a mão, a primeira coisa que o pastor fala, glória a Deus, aleluia. Claro, às vezes a gente tem que tomar cuidado lá com o tal do... Vocês sabem que tem um safadinho aqui, o ego, né? Finge de morto primeiro, mas a gente sabe, a gente tem consciência que foi a obra de Deus, que por mais que a gente pregue, mas é Deus que faz a obra, glória a Deus por isso. Né? Então, oração, né? Você está orando para que uma pessoa seja redimida, a fim de que Deus seja honrado, exaltado, glorificado e engrandecido. Então a gente ora pela necessidade, para que a pessoa seja salva, mas a gente está orando também para que o nome de Deus seja glorificado, ok? Quantas religiões aí, irmãos? A salvação é atribuída primeiro à própria pessoa, segundo, às vezes, até uma religião, a um líder, né? Quando a glória é para Deus. Intercessão, né? E ele fala uma coisa interessante, essas palavras, até a gente chama a atenção, né? Súplicas, orações e intercessões, são meio que sinônimas, mas eles têm um pouco de foco diferente, tá? Há uma terceira e muito rica palavra, intercessão, significa concordar ou aproximar-se para falar de um modo íntimo. Irmão, isso aqui é muito legal. Você vai se aproximar de Deus de uma forma íntima. Fala, Senhor, Senhor, aquele meu amigo, Senhor, ele está perdido. Senhor, minha esposa, é meu esposo. Quer dizer, você vai se aproximar de Deus com a intimidade para interceder em favor de alguém, irmãos. A intercessão, irmãos, é uma coisa assim, tem pessoas que têm o dom da intercessão. Nós oramos por todo mundo, mas tem pessoas, eu lembro de uma pessoa aqui que era uma intercessora, principalmente pelo pastor, era a dona Nilta. Né, Bebeto? Dona Nilta era aquela pessoa que vivia ali intercedendo assim por a gente, tá? Então, não se trata de intercessão, aí ele vai falar de Cristo, né? Quando intercede por nós, como é que o Espírito Santo intercede por nós, irmãos? Com gemidos inexprimíveis. Essa é a ideia da intercessão, tá? Não se trata de algo feito de forma fria, mas de uma posição intensa, de alguém clamando por outra pessoa. Você quer ver o que é intercessão? Você quer entender? É só você procurar lembrar como que você ora pelo seu filho. Pela esposa, pelo esposo. Você vai entender. Como é que você clama quando um filho nosso está perdido? Como é que a gente... Isso é intercessão. É com gemido, é com choro. É essa a ideia da intercessão. Hein? Entendemos que a intercessão de Jesus Cristo do Espírito Santo não é uma defesa legal fria, mas é uma comunhão íntima com Deus vivo, movida por um sentimento para com as nossas necessidades. Amém, irmãos? É assim que o Espírito intercede por nós, tá? Bom. Oramos pela salvação de homens, não de uma maneira indiferente, de pouca compaixão, tá? E aí ele vai falar uma coisa seguinte, sobre a questão da oração, deve ter em vista a glória de Deus, nós já falamos sobre isso, tá? Estou realmente convencido, amados, de que há elementos que faltam em nossas orações. Aliás, ele não tem como não estar convencido, né? Porque a própria palavra de Deus diz que não sabemos orar como convém, né? A razão pela qual não oramos de maneira que devemos orar é porque não temos essas verdades em nossos corações. Então, realmente, a gente precisa entender a oração evangelística, precisa entender essas questões. E ele vai falar sobre ações de graças, né? Em nossas orações evangelísticas, temos que estar dispostos a fazer isso, seja qual for a resposta. Então, isso também é muito importante, tá? E ele vai falar assim, ó, devemos agradecer a Deus
pelo fato de o evangelho poder ser estendido a todos sem distinção humana. Na ordem de Jesus, ele fala o quê? Ide pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Não importa a raça, o país, a situação econômica, financeira, a situação social dessa pessoa, se é uma pessoa boazinha, se é mal, não importa. Mandou pregar a todos os homens. Então, na oração evangelística, aí está um resumo aqui. Eu oro porque os homens precisam, eu oro porque Deus merece glória, eu oro porque no fundo do meu coração sinto compaixão pelas almas perdidas, e eu oro com o coração agradecido. E o que quer que Deus faça, eu lhe dou graça. Essa é a natureza da oração. E agora ele vai falar sobre o alcance da oração evangelística. Vemos que no final do versículo 1, essas súplicas, orações, intercessões e ações de graças devem ser feitos para todos os homens. É ilimitado. Não há exclusividade humana. Então, a oração é para todos os homens, tá? Deus não salva homens por causa de sua genealogia, distintivo humano, isso que eu já falei, mas por sua soberania e graça. Ele chamou homens indignos de todos os lugares para a salvação. Por isso, devemos orar por todos os homens. Eu fiz um comentário aqui, meu pessoal, botei assim, ó. Ele chamou homens indignos. Eu digo assim, ele ofereceu seu filho a pessoas indignas de todos os lugares para a salvação. Tá? E ali vai falar, por que todos os homens? Todos os homens na face da terra são ordenados a se arrepender. Todos. Não há distinção. Tá? Deus não nos revelou aqueles que seriam salvos. Claro, ninguém sabe. Né? Temos que proclamar o evangelho e orar por todos os perdidos de forma instintiva. O Senhor nos ordenou a pregar o evangelho a toda a criatura. Todos os homens são intimados a se arrependerem. Tá? Aí agora ele vai citar Tito 2,11. E eu quero fazer um comentário sobre aqui, acrescentar algumas coisas. Ele fala assim, ó, porque bota aí Tito 2,11. Presta atenção, irmão, nesse versículo. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tá? Bom, aí ele vai falar uma coisa aqui que eu concordo plenamente com ele. Não se trata de salvação universal. Sim, esse texto não está dizendo que todos os homens vão ser salvos. Mas o que esse texto está afirmando deixa aí, não tira agora não. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para quem? Para todos os homens, todas as pessoas. Então, a graça de Deus é para todos os homens. A salvação é oferecida a todos os homens. Por isso que nós temos que orar por todas as pessoas, tá? E aí ele vai falar o seguinte, olha, não se trata de salvação universal, concordo perfeitamente. Humanidade aqui é traduzida como todos os homens, não se refere a cada indivíduo, mas à humanidade em geral de todos os lugares da terra. Porém, a fé é alcançada apenas pelos eleitos de Deus. Irmãos, eu vou discordar dele, porque esse texto está dizendo que a graça é oferecida a todos os homens. É isso que o texto está dizendo. Então, às vezes, um teólogo, ele força o texto para um lado, para defender a teologia dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz um seminário na escola de pastores, de predominância reformada calvinista. Praticamente todos os professores eram calvinistas. E um pastor Evaldo Berenger, ele era professor de grego. E ele falou, olha, a gente pode até falar todos, tal, mas nesse texto aqui, todos são todos mesmo. Coloca aí para mim, por favor, Romanos 5,18. Olha que coisa interessante. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre quem, irmãos? Todos os homens. Para a condenação, assim também, por um só ato de justiça. Vocês lembram do texto de Tito 2,11? A graça de Deus se manifestou salvador a quem? A todos os homens.
Também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Deixa esse texto aí. Eu queria que vocês pensassem comigo. Tem texto bíblico que fala todos, que não é todo o mundo todo, ok? Perfeito. Mas João 3,16 fala o mundo é cosmos, é todos. Agora eu queria entender por que nesse texto aqui, que está no mesmo texto, no mesmo contexto, então não é um contexto diferente, e no mesmo versículo, a palavra todos e todos ali é a mesma palavra grega. Então, alguém pode me explicar se é possível alguém chegar para um texto desse e distorcer esse todos? Porque o todos sobre todos é a mesma palavra. Aí são todos, é toda a humanidade, ok? Aí quando chega que é a graça sobre todos os homens, que é a mesma palavra, aí já não é mais todos? Então, eu vejo para esse texto, eu olho para João 3,16 e eu olho para Tito 2,11. A graça veio para todos, irmãos. Jesus é oferecido para toda a humanidade. Então, por isso que nós temos que orar por todas as pessoas. Por isso que Jesus falou, prega o evangelho a todas as pessoas. Irmãos, vou fazer um comentário rápido aqui, aí é pessoal, tá? Eu não quero que ninguém olhe isso como doutrina. Se Deus já decidiu, antes da fundação do mundo, quem Ele vai salvar, e Ele escolheu, alguma oração vai mudar isso? E se Deus já decidiu que Ele vai salvar A, então Ele já decidiu que Ele não vai salvar B. Alguma oração vai mudar isso? Mas se Ele decidiu amar o mundo de tal maneira que ofereceu seu Filho, também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, aí, irmãos, aí eu vou orar. Aí eu vou entender que Jesus falou, ide e prega o evangelho a toda criatura, porque Ele morreu por todas essas pessoas. Então, isso tudo que eu estou falando, irmãos, assim como tem a ver com oração, tá? Oração evangelística. Então, para eu orar com esse ardor, eu tenho que entender a possibilidade que Deus deseja que essas pessoas sejam salvas. Então, eu vou orar por essas pessoas. Então, isso é muito importante. E ele vai aqui, irmãos, tá? Falar sobre alguns tipos de pessoas que Paulo também identifica, né? Em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoriedade, para que tenhamos vida mansa e tranquila. E para mim aqui agora, nesse caso, já não é o aspecto da salvação, mas é o aspecto da gente orar pelos governantes para que a gente tenha uma vida boa e tranquila. Então a gente deve orar, mesmo para aqueles que a gente considera corrupto e tudo. Agora, qual é a importância de a gente orar pelos governantes, pelos reis, como Paulo diz aqui, no sentido também de salvação? Bom, o que pode mudar a conduta de uma pessoa? A conversão a Cristo. Amém, igreja? Então, se a gente ora pelos governantes para que eles se convertam, com certeza nós vamos ter uma sociedade muito melhor. Sim ou não? Nós vamos ter um mundo que vai viver de acordo com os padrões de Deus. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 17, nem havia rei em Israel ainda. E Deus vai falar, olha, quando vocês escolheram Deus, um rei, Deus já sabia que eles iam fazer isso. O rei não poderá multiplicar riqueza, isso. Olha o que Deus fala. Ele deverá ter uma cópia desta lei para fazer de acordo com tudo que eu ordenei. Ou seja, o rei, irmãos, o rei tinha que ter os mandamentos de Deus ali na cabeceira da cama dele. Por isso que a Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque vai viver de acordo com os princípios, valores e mandamentos de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Ele destacou esse grupo. E ele vai falar interessante, quando estamos orando por governantes perversos,
A palavra não nos ensina a orar pela queda deles, mas para que Deus os salve. Temos que orar pela salvação, irmãos, de todos os perdidos. Nós não sabemos, irmãos, quem vai ser salvo, sim ou não? Por isso, nós devemos orar por todos. Deus sabe. Deus não sabe quem vai ser salvo, irmão. Deus sabe quem se salvou. Deus sabe quem está salvo. Mas a nós, irmãos, cabe orar pelos perdidos. E nós só vamos orar com a intensidade, nós só vamos orar com fervor, com amor, pelos perdidos. Quando nós tivermos essa consciência do que foi tratado aqui. Primeiro, reconhecer que essas pessoas estão perdidas e vão passar a eternidade em sofrimento se elas não mudarem. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa oração pelos perdidos tem que ser a mesma oração que nós fazemos por um filho ou uma filha que está perdido. A nossa oração, irmãos, ela tem que ser prática, ou seja, constante, ela tem que ser fervorosa, ela tem que ser com o coração cheio de compaixão e amor pelas almas perdidas. Essa é a oração que Deus vai ouvir. Sabe, irmãos, eu gostei demais dessa questão, da abordagem que o John MacArthur fez sobre a questão da súplica. Sabe, é uma coisa que, é como ele mesmo falou no início, que ele se sentiu até mal de ver quanto ele estava falhando nisso. Eu fico pensando, a minha mãe, mais de 30 anos, minha esposa, 7 anos orando, como era, toda vez que chegava visita lá em casa, o pessoal da igreja que lá, ora pelo meu marido, aquela função. Meu filho, o mais velho, o Rodrigo, dizia que, depois ele me contou, que quando eu me converti, ele falou, pai, a coisa maior agonia que eu tinha quando o senhor estava na rua. Quando o senhor não chegava em casa, eu não tinha sossego, com medo do senhor morrer sem a salvação. Só que isso, irmãos, como nós vimos aqui, a oração evangelística, ela envolve a gente entender o mundo perdido. Não apenas um filho, uma filha, o esposo, a esposa, mas ela envolve nós entendermos um mundo perdido. Nós estivemos 2 meses falando sobre oração. E nós, nessa escola de evangelização, depois de 6 lições, nós estamos encerrando falando sobre oração evangelística. Oração, irmãos, é a base de tudo. E ela é o maior instrumento. E o detalhe, a oração foi nos dada pelo próprio Deus, como instrumento de relacionamento com Ele, de comunhão, de intimidade, de alcançar o favor dEle. E esse texto, eu queria que você saísse daqui essa manhã, pensando nele de novo, nós vamos, já estou encerrando, eu queria que você saísse daqui amanhã de novo, pensando sobre a oração pelos perdidos. Coloca de novo aí, tá? Timóteo 2, verso 1, e nós vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar e encerrar? Irmão, saia daqui essa manhã, depois de tudo que você ouviu, qualquer pessoa, qualquer hora, em qualquer lugar, métodos de evangelismo, primeiro se aproxima da pessoa, estabelecer um contato, né? Tudo que nós aprendemos aqui foi fundamental e está sendo coroado com a oração. Paulo, quando fala sobre nossa luta, não é contra a carne e sangue, falando sobre a batalha espiritual, ele fala sobre as armas, né, a defesa, sobre a armadura, sobre o escudo da fé, mas como é que no final, depois dele falar sobre a armadura, como é que ele encerra, como é que ele coroa tudo? Com a oração. Então, tudo que você aprendeu sobre evangelização tem que ser coroado com isso daqui, ó. Antes de tudo, exorto, é uma exigência.
Não é uma exigência porque é uma grande necessidade. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar algum. Exorto que se façam súplicas, ou seja, é pela necessidade que as pessoas têm de salvação. Orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas. Verso 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Verso 3. Quero que você preste bastante atenção no verso 3 e verso 4. Isso é bom e agradável. O que é bom e agradável? Orações, súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todas as pessoas, certo? Então, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Por quê, irmãos? E aqui está a razão que você vai passar a orar com muito mais intensidade, dedicação, entendimento e fervor. Isso é bom e agradável. Verso 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. A vontade boa, perfeita e agradável. E para isso, o próprio Deus nos exorta a suplicar, orar, interceder e dar graças a Ele. E eu espero, irmãos, que além de tudo que foi visto aqui nas lições anteriores, nas 6 lições sobre evangelização, que nós saiamos desta manhã com nossos corações encharcados, inundados desta verdade, que precisamos suplicar, orar, interceder e dar graças a Deus por todas as pessoas, porque a vontade de Deus é que as almas perdidas sejam salvas. Senhor, obrigado, Deus. Tua palavra é tão rica, Senhor, é tão perfeita. Ó Deus, nos ajude, Espírito Santo, a não negligenciarmos, Senhor, tanta direção, não negligenciarmos, Senhor, teu amor pelas almas perdidas. Senhor, nós fomos alcançados porque alguém suplicou, orou, Senhor. Fomos, sabe, porque alguém intercedeu, alguém trouxe até nós o evangelho de salvação. Acima de tudo, Deus, te damos graças, porque o Senhor nos amou, teve misericórdia e compaixão e enviou seu Filho Jesus Cristo para dar a vida por nós, para nos perdoar os pecados e nos reconciliar com o Senhor. Deus, que nossos corações possam sair daqui ardendo, Senhor, para orar, suplicar, interceder pelas almas perdidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.